Segunda parte. O mundo espiritual ou dos espíritos. Capítulo 1. Dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? Meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não é o próprio. Sabes que quando um homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos sua obra. Os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus. Mas são sua criação, então submetidos à sua vontade. Deus existe toda a eternidade, isto é, incontestável, mas sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Isso é mistério. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes o são do elemento material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repetimos ainda uma vez, a sua origem é um mistério. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e usamos uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém, sem analogia para vós e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sobre o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termos para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença acredita ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que lhe proporcionaria o sentido que lhe falta. Do mesmo modo, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de onde emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade tem um termo e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são formados não se dissemina e não volta à massa como acontece com os corpos materiais? É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada, e isso não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevive a tudo.
O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter nunca existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda a parte, povoam os espaços sem fim até ao infinito. Estão constantemente ao vosso lado. Observam-vos e atuam sobre vós sem que o percebeis, pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda a parte, porque há regiões interditas aos menos adiantados. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. São, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha eterna. Esta chama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ela varia do opaco ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Comumente representam-se os génios como uma chama ou uma estrela na fonte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no topo da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos levam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está aí, visto que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar para outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? As duas coisas. O espírito pode muito bem, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa, mas também esta distância pode apagar-se completamente. Isso depende da sua vontade e ainda da sua natureza mais ou menos depurada. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, até o fogo, lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, por outras palavras. O mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão do mesmo espírito. Porém, cada um é um centro que irradia em diferentes direções e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? Ele é apenas um e, entretanto, irradia em todos os sentidos e emite os seus raios até bem distante. Apesar disto, ele não se divide. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Falta muito para tal. Depende do grau de pureza em que se encontrem. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode entender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. É apenas neste sentido que se deve entender o dom da ubiquidade, atribuído aos espíritos, como uma centelha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda como um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares.